Vem uma bola, a bola vem para o pé esquerdo do sujeito. É só botar o pé esquerdo e tocar a bola para dentro. Ele tem que botar o pé direito porque ele não está acostumado a bater na bola. Isso é interessante, tu tinha falado isso no intervalo. É tão interessante, nós vamos entrar o próximo quadro falando sobre isso. Vamos fazer um breve intervalo e vamos voltar. Por que os caras não conseguem bater com os dois pés? Tá? Tá bom. Já voltamos. Eu vou ter que ligar para ele. Seu sorriso está sempre com você. Para você que está ligando agora, né? Nós estamos hoje falando, estamos respondendo um e-mail de uma telespectadora que pediu para nós, né? Por que os jogadores hoje em dia não rendem tanto quanto os jogadores do passado? Eu acho, doutor Beno, que a pessoa pensou... Tipo, porque há pouco tempo passou uma reportagem num programa de saúde dizendo que as crianças hoje rendem muito menos que as crianças do passado. Claro, porque a gente jogava, pulava corda, corria, tarará, tarará, e hoje as crianças na escola não rendem tanto. Mas o senhor já me explicou que no jogo de futebol não é assim, né? Não, no jogo de futebol não é assim, não. Realmente, hoje, os jogadores de futebol têm muito mais habilidade, assim, como um todo, do que antigamente. Claro. Mas não sabe bater com os dois pés. Exatamente, esse é o gancho que a gente... Imagina um jogador de tênis que só sabe bater com uma mão. Claro, isso aí é uma coisa assim que eu fico muito chateado porque nós podemos pegar um jogador profissional, qual é a profissão dele? É professor? O que ele é? Ele é vendedor? Não, ele é jogador de futebol profissional. Esse aí vai... O que ele faz? Ele discute, ele discursa, ele é conferencista, não, ele joga futebol. Então o que ele faz? Ele tem que treinar. E aí, por que ele não treina do perninha esquerda? Porque, olha, uma parte o próprio jogador poderia fazer isso aí, mas a grande culpa é do treinador, da pessoa que avalia e do preparador físico, que também é um sujeito que é responsável pelo treinamento, não só físico, mas pela execução motora. Ele é um sujeito que tem, pela sua formação, professor de educação física, o sujeito que tem uma capacidade de ver, inclusive, algumas coisas na parte de execução motora e algumas outras coisas. Por exemplo, o Lúcio. No Internacional, eu como psicólogo, eu observei que o Lúcio subia na área e não conseguia fazer gol de cabeça, ele errava na bola. Aí eu fui ver, parando as cenas, que ele subia com os olhos fechados. Eu ia dizer, o cara tá com o olho fechado. Nós começamos a fazer no Internacional o treinamento com ele. Pegar a bola, ficar com os olhos fechados. Pem, batendo no rosto dele. Trabalhamos bastante tempo assim. E também o treinamento de idiomotor, ou seja, ele, quando acorda de manhã, ele vai fazer o treinamento mental dele, 5 minutos. Visualizar que ele está subindo na área com os olhos bem abertos e o golpe contra a cabeça. Parece muito simples, mas não é. Tem gente que tem medo. Muitos jogadores não acertam a cabeçada por isso. Fecham os olhos e fazem com toda a força e erram em bola. Então trabalhamos e o Lúcio começou a fazer gol. Ele, quando foi para a Europa, ele fez um monte de gols na Alemanha, na Itália, tudo com cabeçada, entende? Então, isso é um exemplo claro que a gente pode trabalhar com algumas minúcias, com alguns detalhes, mas isso também... Tem gente que empurra com a barriga, ou seja, não gosta de trabalhar. Esse é o negócio, não gosta de trabalhar. Tem o treinador aquele que pega, vai, mata. Esse não precisa, o cara lá de cima, a torcida... Isso eu grito lá de cima. A torcida já está gritando, e né? Tem gente que grita e acha que os diretores vão levar ele na garupa aqui. Muito tempo o jogador começa a entender que ele não sabe. Quando ele fala, ele só diz coisas para preencher o espaço de tempo porque não tem conteúdo, né? E o jogador passa a não olhar mais ou não se interessar pelo papo dele. Alguns treinadores são, inclusive, um pouco antipáticos. O Muricy é um sujeito que é um antipático, mas eu gosto dele. Sabe por quê? Ele bota o dedo na ferida. Tu está errando com a perna esquerda, tudo que é bola. Vai lá, vai treinar. E aí... Gozado, que surpresa, ele é um cara que tem sucesso, né? Eu não gosto do Roth, No entanto, o Roth consegue organizar uma defesa muito bem organizada e tem sucesso, Agora o Grêmio ganhou uma partida que parecia impossível, ganhou.
não é de graça. Ele é um sujeito que trabalha e fica fazendo execuções, repetições, porque não tem outra maneira. Imagina um guitarrista sem treinar. Não, eu vou no nome, não treino. Né? Ou o médico, eu vou no nome. Medicina é assim. Medicina também. Cirurgia é assim. Eu gostei do teu exemplo, vou fazer aquecimento. Eu fico possuído quando os caras me dizem assim, o fulano não estava aquecido, o fulano entrou e errou. Eu digo assim, imagina se eu com bisturi chegasse assim, não, o corte saiu torto porque eu não estava aquecido. Eu vou me aquecer o quê? Vou pegar um pedaço desculpa, tá? A comparação, mas um pedaço de carne e vou ficar cortando para me aquecer, para entrar e fazer o corte. É repetição, né? Tudo na vida é repetição. Nós temos, eu acho que nesse aspecto, levar alguns pontos em grande consideração. Primeiro, a dificuldade cognitiva do jogador de futebol. O Beno colocou isso, ele ainda advém, embora as classes sociais de médio e alto poder aquisitivo vejam a profissão de atleta de futebol cada vez mais interessante para seus filhos, mas ainda advém, em sua grande maioria, de estratos sociais mais baixos da população. Isso é um aspecto que vem a dificultar muito a questão depois do treinamento, dele entender a importância do treinamento. Mas, mais importante que isso, eu vejo ainda um grande problema em relação à qualificação das pessoas que ainda trabalham no futebol. Tá? Nós estamos muito aquém, não é à toa que hoje, num ranqueamento da FIFA, o Brasil ocupa não a primeira, não a segunda, não a terceira, mas a 7ª colocação. Nós somos a 7ª equipe onde a gente pensa que o Brasil sempre será e seria a primeira. Nós já somos a 7ª posição e perderemos ainda mais ranqueamento nisso se não tomarmos cuidado em relação à qualificação dos profissionais que trabalham, principalmente atletas de base. Porque, como o Beno colocou, é o Muricy detectar no seu time profissional algum atleta, só que esse atleta tem que jogar quarto e domingo. Um ritmo de jogo quarto e domingo significa que 4 dias da semana, entre aspas, são perdidos para treinamento. Os dias de jogos, o dia anterior de jogo e o dia posterior de jogo. Quer dizer, o que sobra para trabalhar realmente, para aprimorar condicionamento físico? Mas por que tanto tempo assim? O cara não pode treinar um dia antes? Pode treinar um dia antes, só que tu não podes extenuar tua musculatura a um ponto que, até porque isso é uma coisa que talvez o futebol pudesse evoluir, tu só podes fazer 3 substituições. Né? Então, se fosse alguma coisa como basquete, que o atleta pudesse sair, retornar, ou ter maior número de substituições, isso talvez fosse mais adequado. Zanini, me desculpa a comparação, tá? Eu sou péssimo jogador de futebol, e como todo médico, acho que jogo alguma coisa, entendeu? Que bate uma minha bolinha no tênis. Então, por isso a comparação com o tênis. O cara vai jogar tênis, esses jogos que o cara vai jogar 3, 4 horas, ele bate uma meia hora antes. Ele aquece. Tudo bem. E não vai extenuar a musculatura. E se ele perder o jogo, ele vai para a quadra depois, velho, porque assim, ó, ele tá pagando hotel, treinador e ele tem jogo no dia seguinte. Isso é questão de profissionalismo, e aí tu vens a bater contra o que eu chamo... ninguém troca com ele, não, mas ele é único. Tu tens uma coisa que tu não tens num esporte de alto nível, como é alto nível, eu estou dizendo, é um nível mais diferenciado, um nível melhor estudado. O futebol padece de um gravíssimo problema, chamado império da mediocridade. Império da mediocridade significa que um treinador medíocre vai indicar o outro, porque é seu amigo e não vai competir. O preparador físico medíocre vai indicar o outro. Quer dizer, nós temos um número de médicos especialistas em medicina esportiva nos clubes de futebol é mínimo. Quer dizer, o que faz? Os clubes preferem privilegiar a lesão, a cirurgia, o acidente, do que a prevenção. Toda uma programação, sabe, de crescimento, de evolução desse atleta. Mas tem parte médica, da parte física. Quer dizer, o preparador físico do profissional deveria ser também ele o coordenador de toda a preparação física do time. Sabe? O psicólogo, que deveria conviver diariamente com uma figura, sabe, olhando todo o comportamento do grupo, tu não vês num clube de futebol. Mas tem uma coisa por trás de tudo isso, mais importante do que isso, viu, Zanini? Que é o seguinte, ó. Quem é que manda no esporte? Dirigente. E aí se perpetuam algumas mediocridades, não entende? Também. E aí eu vou dar um exemplo bem claro. Quantos anos a Rússia bateu nos Estados Unidos
50 anos nas Olimpíadas. Não tinha nem para saída com os Estados Unidos. Todos os esportes. Eventualmente tinha algum no atletismo, coisa, aqueles negros maravilhosos que tinham. O resto tudo, a Rússia batia inexoravelmente os Estados Unidos. O que fizeram os americanos? Os dirigentes do esporte disseram assim, nós temos que melhorar a formação do nosso treinador. O que aconteceu? Todas as confederações deles, né, se reuniram e vamos fazer isso aí. Aí um treinador disse, eu não tenho que aprender nada, eu sou o bom. É bom, tu tá fora. Ou vai no curso, ou tá fora. Disse, que é isso? Corta o sujeito. E começou. Isso já, olha, uma coisa de quase 30 anos os americanos começaram. As confederações e as federações fazem cursos obrigatórios para a formação dos seus elementos, ciências do esporte. E o que aconteceu? Americano ganhando em ginástica, né? E natação olímpica era impossível ganhar da Alemanha Oriental, né? Era impossível, não tinha nem para saída. Dá uma olhada no crescimento dos americanos. Agora, dê uma olhada na Espanha. E dê uma olhada A Espanha está fazendo isso já uns 15 anos já. Está fazendo realmente muito na parte de formação dos elementos deles, formadores de treinadores, preparadores físicos, médicos, todos. E dê uma olhada quantas medalhas olímpicas a Espanha está tendo. Mas quem era a Austrália 8, 10 anos antes de ser indicada para ser uma sede de uma Olimpíada? Quer dizer, eles honraram esse privilégio de ser sede de uma Olimpíada, não eram ninguém num quadro de medalhas, passaram a ser entre as 5, 7 maiores potências em função disso. Quer dizer, começaram a abrir. O brasileiro, em relação ao futebol, se acha detentor de todo saber e, como eu disse, está na 7ª colocação, não venham porque, como cada vez mais o Beno colocou, a questão técnica é importante, mas a questão física, o aprimoramento físico, esse atleta não se lesionar, esse atleta render cada vez mais para o clube, esse atleta não se cansar, ter a capacidade, sabe, de jogar a quantidade de jogos, 50, 55, 60 jogos, o Neymar vai jogar até mais do que isso nessa temporada, sem ter lesão, sabe, mas isso ele tem 19 anos. Como é que vai estar o Neymar se não se cuidar com 24, 25 anos? Já com lesão grave, provavelmente. Ou, felizmente, parece que ele tem essa visão, esse acompanhamento que estão dando um bom suporte para ele. Tomara que ele se mantenha dessa forma. Mas os clubes não se alertaram para esse problema e, principalmente, o que o Beno coloca, a questão, não há um projeto sério de uma Confederação Brasileira de Futebol privilegiando o seu produto. Ela tem que dar todo o suporte para os clubes, quer seja ele de série A e B, que de repente não precisam tanto, mas mesmo assim precisam, tá? E principalmente para os outros, que são os formadores de novos atletas. Aí daqui a pouco nós não vamos ter mais valores, vamos ter, como ainda que acontece hoje em dia, o jogador chegando a essa categoria profissional com imperfeições. Vide Ronaldinho Gaúcho, que quando ganhou pela 2ª vez a Láurea de melhor jogador do mundo, dizendo que me sinto muito honrado, muito feliz, mas ainda tenho que melhorar o meu chute de pé esquerdo e o meu cabeceio. O melhor jogador do mundo, na época, dizendo isso. Quer dizer, sabe, era para pegar a base que o formou, e dizer, meu filho, sabe, sinto muito. Se tu não viste qualquer porta do Estádio Olímpico, sabia que aquele ali estava um jogador muito acima da média, e ainda assim deixar um jogador desse se formar com defeito em relação a cabeceio e com toda a facilidade cognitiva que ele tem, imagina para um jogador mediano, sabe, que deixa de ser feito e quanto se perde de investimento. Eu gostaria de didaticamente deixar assim mensagem do programa. Mas é isso que eu queria perguntar, né? Porque assim, eu sei que futebol é um pouco mais complicado porque o nível, de repente, do pessoal é um nível um pouquinho inferior a dos outros esportes. Eu digo inferior socioeconômico. Mas para quem tem um filho, Beno, em condições que vê que vai ser sei lá, um bom nadador, vai ser um bom jogador de futebol, um bom jogador de vôlei, qual é o caminho para uma orientação adequada? Bom,
procurar uma escolinha realmente que tenha treinador, que tenha um corpo técnico que realmente esteja aí, né, para apoiar esse filho, essa filha, no sentido de um aperfeiçoamento psicofísico e social, que é o grande negócio. Mesmo o sujeito do tênis, que a maioria pensa que o tênis é individual. Existem escolas assim? O tênis tem hoje em dia. Vou te dizer com tranquilidade, a Sojipa, por exemplo, é maravilhosa. O Grêmio Náutico União também faz um trabalho muito bom. Falta coisa certamente. Eu ia dizer, didaticamente, o que a gente tem que dizer? Para aquela pessoa que pediu, a pergunta, certamente antes não se jogava tão bem como hoje, mas as exigências hoje são maiores. Tem muito mais pressão sobre aquele que está dentro do campo. Então, o que acontece? Nossa conclusão aqui na mesa que leva a isso, ou seja, nós temos que melhorar, aperfeiçoar, melhor formar aqueles que são os responsáveis pela formação lá dentro dos jogadores. Todos eles são muito importantes. Então, eu acho que a mensagem que fica é essa aí. E também em cima, o que manda, não só o gerente, mas o presidente da confederação, por que ele vai se perpetuar por quê? Porque ele é bonzinho? Não, se ele não é um sujeito que faz mudanças, ele mesmo está dando um exemplo de que as coisas têm que se manter como sempre. Ele tem a decisão, pega o mesmo treinador ou a mesma equipe técnica e mesmo que tenha um fracasso numa Olimpíada ou coisa assim, se mantém no poder. Todos eles querem se manter, ainda mais frente os Jogos Olímpicos de graça não deve ser, né? Certamente com certeza, não. A gente não está querendo acusar ninguém, mas certamente nós temos que mudar essa parte também da gerência, da direção, da administração do desporto brasileiro. Zanini, eu acho que o atleta, se tiver condição, se a família vê que o atleta tem condição, tinha que começar desde cedo um acompanhamento com o médico do esporte, não tinha? Não só o médico do esporte, são todas. Tem que entender que dentro dessas modalidades esportivas que dão um retorno financeiro, que a pessoa possa pensar em encarar como uma profissão, ele não tem que ser mais um jogador de vôlei, um jogador de basquete, um jogador de futebol, um jogador de tênis. Ele tem que ser um atleta de tênis, um atleta de futebol, um atleta do basquete. Por quê? Porque não é somente a capacidade, a habilidade física de executar os movimentos necessários para bem praticar aquela modalidade esportiva. Ele necessita ter todo um anteparo, mesmo numa modalidade aparentemente individual, como é o tênis, ele tem que ter todo um anteparo de uma equipe, porque uma série de questões tem que ser providas, tem que ser sanadas, porque senão ele vai sossobrar, ele vai ter sérios problemas em relação ou à parte física, ou à parte mental, ou à parte médica. Em algum problema vai acontecer se ele não tiver um bom resguardo em relação a isso. Então, é o alerta que fica para que se mude em relação especificamente ao futebol. Não é à toa que o vôlei deu essa disparada fantástica por uma mudança de concepção dentro da sua confederação. Nós não temos hoje, a Confederação Brasileira não premia um curso de treinadores de futebol, um curso de preparadores, de treinadores físicos, existem eventos separados, mas que infelizmente a gente não tem um pensamento de abertura, de oxigenação, e aí a gente vai cada vez tendo que ver a nossa seleção indo para trás na tabela de ranqueamento. Um abraço a todos. É uma pena. Foi um prazer, ter vocês de novo aqui. Vocês nunca tiveram juntos, mas já trouxemos vocês umas 2 vezes ao programa. E as pessoas pedem, né? Eu recebo e-mails sempre pedindo que eles retornem com pergunta para os dois. E é um prazer, né, Ana? Porque falam bem e a gente pode ficar mais tirando dúvida e assistindo o programa. Mas você que está assistindo, quando tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento, alguma coisa sobre medicina que você queira esclarecer, o programa é www.programavivamais.com.br, você entre lá no site. No Facebook também nós temos, entre e seja amigo nosso. Nós temos os filhos para responder os Facebook. Exatamente. Né? Fantástico, porque daí é um assessor de primeira linha. Então você, por favor, mande suas dúvidas e a gente vai fazer dentro do possível, tentar responder e trazer pessoas habilitadas, pessoas que realmente fazem a profissão, vivem a profissão para responder. Nos vemos no próximo sábado.